Olá, boa tarde. Chegou aquela hora boa do dia, onde a gente se encontra aqui na TV Guará. Hoje é quarta-feira, dia de falar de educação aqui no programa. E Elizabeth Rodrigues nos fala sobre o papel do pai nas famílias de hoje. Por aqui também a gente fala de esporte, tá, gente? Tem dicas de treinamento funcional para você fazer aí mesmo na sua casa. Vamos espantar a preguiça, hein? Tudo isso aqui no programa M de hoje, que tá só começando. Olá, boa tarde. Bom, gente, o pai acorda cedo, sai enquanto os filhos ainda estão dormindo e passa o dia trabalhando. Só os vê à noite, fica um pouquinho ali com eles e logo todos vão dormir. A mãe, por sua vez, fica em casa o tempo todo e passa o dia cuidando apenas da casa e da educação dos filhos. Esse cenário, para quem é muito jovem, parece ficção, mas ele era padrão e ainda é regra em algumas casas pelo país. Por conta dessa divisão tão determinada de tarefas, a figura paterna ganhou alguns estereótipos. Um deles é o de que precisava se preocupar em prover financeiramente em casa e por isso não tinha tempo para ficar com os filhos. Era uma figura distante, de autoridade apenas. Mas hoje, os papéis se misturaram por conta da evolução dos tempos e da própria economia brasileira. Em muitos lares, os dois pais trabalham para garantir o sustento da casa e da família e a própria mulher passou a exigir mais a participação da figura paterna na vida dos filhos. Para falar um pouco sobre o papel do pai na família atual, Elizabeth Rodrigues está aqui com a gente e a gente tem uma convidada especial também, Dona Giovana está aqui hoje, né, Elizabeth? É verdade. Como o assunto é pai, não existe o pai sem o filho. É uma relação linda que nos emociona e hoje a gente trouxe uma filha também para trabalhar conosco nesse programa. Giovana, bom dia. Bom dia. E aí, tudo bem? Tudo. E você gosta de passear com seu pai? Gosto. Qual foi o último passeio que você fez com seu pai? Pra Morros. E o que vocês fizeram em Morros? Brincamos no lago. Você gostou? Gostei. Ah, que legal. Então a Giovana gosta de passear com o papai, como todo mundo gosta de passear com o pai. E como as lembranças dos pais estão conosco todo o tempo. Eu conversei com alguns pais, porque esse programa é um programa que ele é técnico, ele é pedagógico, mas é também de comportamento do cotidiano. Eu conversei com alguns pais. E eu conversei com um pai que eu perguntei para ele o que trouxe de novo a experiência de pai para você. Ele me disse, ser pai me fez aprender a ser filho. Então, eu fiquei assim, perguntei, como assim? Ele disse, eu fui vendo cada momento de ser filho e eu melhorei como filho quando eu fui pai. Porque a gente sempre fala, você só vai saber como é quando você for pai. Ele disse, a reflexão do ser pai me fez aprender a ser filho. E isso foi muito bonito. E eu entrevistei também um outro pai e ele me disse, o meu pai foi 100% de exemplo para mim. Ele foi exemplo de tudo que é bom e que eu vou repetir e vou me inspirar para fazer e de tudo que é ruim e que são modelos que eu não vou querer para o meu filho. Então é 100% de exemplo do que é bom e do que não é bom. Porque me disse esse pai, o filho é a nossa imortalidade e a gente tem aquela dimensão de amor que todos conhecem, que não se pode traduzir com palavras, nem com conceitos, nem com definições. É só a gente vivenciando a experiência mesmo de estar perto do pai, que é coisa boa demais. Vamos falar um pouquinho disso, dessa importância de ter essa presença masculina, essa presença do pai junto com a gente. Como é que isso constitui a identidade da criança? Pois é, a criança precisa de rotinas e precisa de uma identidade de família. Tanto que a família hoje assume diversas configurações, quer dizer, crianças cujo pai é a avó, crianças cujo pai é a mãe, crianças cujo pai é a mãe, um casal homoafetivo, crianças cujo pai é a televisão, porque os pais estão tão ausentes que é na televisão que ela consegue se identificar, crianças cujo pai é a babá.
Então, a maneira como esta relação paterna é dirigida à criança, determina sim o que a criança vai ser no presente e no futuro, em termos de equilíbrio, em termos de justamente, porque esses pais nos disseram isso. Eles nos disseram que esse exemplo de pai, eu perguntei para um deles, o que você acha que o pai de hoje tem que o de antes não tinha? Ele disse, a dificuldade de estabelecer um limite de papéis. Ele disse que o pai de antigamente era só pai, e pai assim muito provedor, muito ausente, que brincava Exatamente. em horas pontuais e fazia aquelas coisas ditas masculinas. E ele crê que hoje o papel de pai é o papel de quem ajuda nas tarefas domésticas, o papel de pai é o papel de quem leva a criança para cortar cabelo, mesmo seja menina, o papel do pai é aquele que leva a criança no toalete, mesmo que não seja a função dita de homem, que hoje essas coisas foram mais desmitizadas. O que a gente não quer dizer que não exista mais o machismo. E ele me disse assim, muito categoricamente, o papel do pai é desmistificar aquele machismo que permeou as relações, que fez com que os pais futuros fossem tão ruins. Então o pai de hoje tem que plantar sementes no menino e na menina de que é possível a criança do sexo feminino trabalhar as ferramentas, os concertos domésticos, e que é possível ao masculino chegar na cozinha e ajudar a mãe a bater o bolo. Inclusive, isso fica uma dica, inclusive para as mães, porque não sei se tu já reparou, tem muitas mães que elas meio que, vamos dizer assim, não confiam na capacidade do pai cuidar da criança sozinho. Tipo Exato. assim, ele vai trocar uma camisetinha da minha, não, deixa que eu faço. Exato. Vai ajudar uma, não, deixa que eu faço. Quer dizer, ela não, tem muita mãe que não deixa o pai ser pai, fazer essas coisas pequenas que criam um elo aí com o filho, verdade. né? Então nós temos esse primeiro desafio, que é o desafio da concepção de pai no que a gente chama da atualidade ou pós-modernidade. O mundo é muito diferente. Eu estive recentemente no curso de pós-graduação e havia um trabalho que nós fizemos de entrevistar diretores de escolas para saber o que é que eles pensam que poderia ser inserido num curso de formação docente que não existe hoje. Eles disseram, primeiro, a educação digital. Os professores e a família não estão prontos para acompanhar o ritmo e o aprofundamento dos nossos filhos na educação digital. Estão a reboque. Segundo, relações humanas. Nem a escola, nem os professores, nem a família está preparada para trabalhar com a cabeça da criança da atualidade, com a cabeça do jovem atual, tanto para as virtudes quanto para os vícios. Então, os vícios seriam... Hoje, por exemplo, há uma banalização da morte, há uma agressão dentro da família, há um descompromisso com o outro, só penso em mim, em mim, em mim. Quer dizer, se o pai que vai festejar o seu dia no dia do 10, do domingo, continuar reproduzindo esse momento de só pensa nele, e a criança vê esse individualismo e vê as agressões permeando as relações familiares, ela vai reproduzir isso hoje contra os coleguinhas, amanhã contra a sociedade e no futuro contra os próprios pais. É bem complicado, tá, gente? Isso aí é uma relação que a gente tem que ter muito cuidado, porque tudo que os pais da gente fazem influencia na vida da gente, né? A gente vai só fazer um intervalo rapidinho, eu volto já já com a Elizabeth, que a gente vai discutir outros aspectos. Não sai daí.